Infelizmente, em nossas igrejas, muitas vezes aparecem grupos de pessoas que entendem, por algum motivo, ter superioridade sobre os outros grupos. Seja, sei lá, porque é um grupo de membros fundadores, seja porque cedeu terreno para a igreja, seja porque tem uma grande contribuição financeira mensal nas entradas da igreja, seja porque são pessoas cultas acima da média daquele povo que está ali na igreja, seja por qualquer outro motivo, muitas vezes, ou porque são pessoas dotadas do dom da palavra, do dom de falar, da oratória, estudam a Bíblia e têm bastante conhecimento. Enfim, são vários os motivos que às vezes aparecem, né, tentando ou mostrando que, ou querendo dizer que um determinado grupo tem superioridade sobre outros. Um grande exemplo disso, e a gente precisa ter muito cuidado, são com os títulos dentro da igreja. Quando alguém usa ou faz questão de usar o título, ou ele está usando o título porque aquilo ali vai o identificar como alguém que pode ajudar, que tem uma determinada formação, um determinado pendor para aquele tipo de serviço, ou ele está usando o título para sobressair. Já aconteceu situações de eu chegar no culto na área do trabalho e alguém perguntar qual era meu cargo na igreja para anunciar. Não sou nada, sou servo, apenas servo. Não preciso de título, não quero ser anunciado, me mantenha na anonimidade. Se eu puder ajudar, eu estou aqui. Se eu não puder, eu cultuo junto com os irmãos. Eu não preciso fazer isso. Eu quero servir, mas eu não preciso estar à frente fazendo alguma coisa. Eu não tenho esta necessidade. O eu não tem essa necessidade. A minha necessidade é servir, e o serviço vem e é colocado por Deus à medida que Ele quer me usar, da forma como Ele quer usar. É bem verdade que muitas vezes a gente não consegue entender como Deus está tentando usar a gente. E aí rema contra, atrapalha, enfim. O que acontece é que Paulo, escrevendo aos Romanos, acontece na igreja de Roma um problema bem parecido com esse que nós temos nos nossos dias. Ou seja, a coisa já não é de agora. Havia ali uma dissensão, havia ali uma certa confusão a respeito do papel dos judeus convertidos na igreja cristã romana, a igreja cristã de Roma. Se eles achavam ou eles entendiam que eles, por serem judeus, tinham uma certa superioridade aos gentios convertidos. Veja que a gente está falando de judeus convertidos, tem os judeus não convertidos, aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo, e nós estamos falando dos judeus que aceitaram o sacrifício de Cristo. E eles achavam que, por serem os filhos da promessa, por serem descendentes físicos, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles tinham uma superioridade no reino. Eles tinham algo a mais que os tornava melhores do que os gentios para cultuar e pregar. A gente vai ver no Novo Testamento, e Paulo mesmo passa por essa situação algumas vezes, a questão de ser ou não circuncidado para que siga Cristo. Veja, o cristianismo nasceu no povo judeu. Então, Jesus, quando veio, o que havia era a lei, e ele cumpriu toda a lei, ou seja, ele cumpriu todos aqueles requisitos, cumpriu tudo que estava previsto na lei, né? E ele falou que não veio para derrubar a lei, mas para cumprir a lei. Então, as pessoas continuaram entendendo, depois que Jesus foi, que era necessário continuar cumprindo a lei. Quando o evangelho foi para os gentios que não eram judeus, que não conheciam a lei, que não tinham compromisso com a lei, né? Tinham suas leis morais, tinham suas regras morais, mas não tinham toda aquela lei
toda a Torá escrita como necessidade de cumprimento, houve ali uma dificuldade de entendimento entre os judeus e os gentios, se era necessário que os gentios cumprissem toda a lei ou não. Tanto é que lá mais para frente em Atos vai aparecer Paulo discutindo com Pedro, né, do que tinha, do que não tinha, se tinha que circuncidar, não tinha que circuncidar. Eles têm uma treta legal lá na frente, né, até que Pedro entende que algumas coisas não deveriam fazer, mas que não era necessário aos gentios, de fato, seguir toda a Torá, no sentido de seguir a lei ao pé da letra. E que os judeus não tinham superioridade aos gentios por serem donos, por serem proprietários, por serem herdeiros da promessa que Deus fez ao povo judeu, né? Isso causou confusão, como causa confusão nos dias de hoje. Os judeus daquela época entendiam que eles deveriam ou poderiam ocupar as posições de liderança na igreja. Mas os gentios e Paulo entendia que não era necessário ter sangue judeu para que estivesse à frente da igreja. Veja que era uma situação complicada. A gente vem com 5.000 anos, talvez, de Torá, não chega a 5.000 anos, ou talvez um pouquinho, sei lá, foi de Josué para lá, de Moisés para cá, enfim, vem com vários milhares de anos, milênios, com a Torá, e o povo ambientado e acostumado com aquelas regras todas, fazendo a vontade de Deus, porque as regras eram fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era cumprir a lei, né? E eles entendem que aquilo ali era uma necessidade. Isso estava causando uma confusão. Era necessário que todos entendessem que todos eram pecadores e todos eram dependentes da justiça de Deus. E a justiça de Deus só pode ser alcançada mediante a fé. Não há mérito, não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação, nem sendo israelita. Não é sangue, não é descendência, não é cumprimento da lei, nada disso me fará mais ou menos merecedor da salvação, da justificação, da redenção, da remissão dos meus pecados. Nada disso conta, mas havia grandes problemas ali na igreja de Roma. Veja, reforço, não vamos condená-los, eles precisavam de esclarecimentos, eles precisavam entender que a coisa mudou. E a mudança sempre é complicada, porque a gente sempre tem tradições, a gente tem costumes, a gente tem coisas que estão atreladas ao nosso jeito de viver, e a gente, para quebrar essas coisas, porque ou elas não fazem mais sentido, ou porque elas não têm a importância que a gente achava, que é o caso aqui dos judeus, né? A gente precisa amadurecimento. Tá? Não é que os judeus não deveriam ou não poderiam mais cumprir a lei. Cumprir a lei é bom, era cultural, mas não era isso que faria a salvação. Os sacrifícios acabaram com Jesus. Jesus é o cordeiro que morreu de uma vez por todas. Isso significa que a lei toda não seria mais cumprida, porque não teria mais sacrifícios. Ok? Essa é a lição número 9 da revista Palavra e Vida, edição número 76. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site da convenção e baixar lá a revista Palavra e Vida, a edição em PDF. Essa e vários números anteriores estão lá para que
você possa acompanhar os estudos aqui ou estudar em casa, tá? Essa revista aqui tem por tema Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos, e foi escrita pelo pastor Danilo Azevedo Aguiar. A lição de número 9 tem por tema, a lição de número 8, tem por tema a eleição de Israel. É que é Romanos 9, por isso a minha confusão, né? Falamos então hoje a respeito do capítulo 9 de Romanos, lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 76. Bom, Paulo começa os primeiros versículos deste capítulo falando assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que Paulo começa dizendo aqui é que ele tem uma imensa tristeza, uma imensa angústia no coração, porque ele sabe que os seus compatriotas, ou seja, que os judeus, nem todos eram salvos. Ele diz que ele preferiria ser riscado do livro da vida, ser anátema. Você lembra de alguém que fez isso? Vai lá em Êxodo 32, a gente tem a figura de Moisés. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Moisés está dizendo a Deus, olha, se não vai perdoar o pecado do povo, então risca a minha salvação. Faça com que eu perca a minha salvação. O que Paulo está dizendo aqui é que há no seu coração uma imensa tristeza, porque a sua nação não é salva. Será que a gente tem esse sentimento de angústia, esse sentimento de tristeza por termos pessoas da nossa nação que não sejam salvas? Talvez para Paulo esse sentimento fosse mais profundo, mais complicado, porque, como a gente começou dizendo, o povo escolhido para que Jesus nascesse foi o povo de Israel. E o povo de Israel, na sua maioria, não aceitou Jesus, nem aceitou o seu sacrifício. Uma rejeição é pior do que uma ignorância, né? Não saber que algo existe e por isso não aceitar, não é pior do que saber que algo existe, que algo é bom para você e você não aceitar. E Paulo fala na sequência, nos versículos de 4 a 5, porque ele fica tão triste por causa disso. Ele fala da eleição de Israel. De fato, ele não está negando aquilo que era o cerne da discussão, que o povo de Israel era um povo eleito, um povo escolhido, era um povo de Deus. Deus escolheu aquele povo. Paulo não nega isso. Ele confirma. Olha o que ele fala nos versículos 4 e 5. São israelitas, descendente de Israel. Pertence-lhes, ou seja, é deles, é pertencimento, é deles a adoção, ou seja, eles são um povo adotado de Deus, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. São deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. É deles, pertence a eles. Paulo não está dizendo nada dessas coisas. Olha só, a adoção. O povo de Israel foi adotado por Deus. Povo adotado, imagina, o povo adotado por Deus. Há quem diga, né, que nós moramos
num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É a letra de uma música. Abençoado por Deus com maravilhas. Sim, abençoado por Deus, mas o nosso povo não é o povo adotado por Deus. O povo adotado por Deus é o povo de Israel. A esse povo Deus disse que ele era possessão. Vai lá em Êxodo 4, 22. Êxodo 4, 22 diz assim: dirás a Faraó. Está Moisés sendo vocacionado, não, comissionado, a palavra melhor. Está Moisés sendo comissionado por Deus para ir em Faraó, né? Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, meu primogênito. Deus falou a Moisés: esse povo é meu filho. Israel, meu filho, é meu primogênito. Perdão, Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, toda a terra é de Deus. Mas eu quero vocês para minha propriedade particular, peculiar, diferente, não tem nenhum igual. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Isaías 43, 20 e 21. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O meu povo, o meu escolhido. Israel é, por Deus, adotado. É o povo de Deus, que Deus adotou esse povo. Paulo não está negando isso. Paulo está dizendo, olha, a adoção é deles. O povo adotado por Deus é o povo de Israel, propriedade peculiar, porque a terra toda é dele, mas Israel é propriedade particular, peculiar, diferente, única, ok? 2, ele fala das glórias, né? As glórias, no versículo 4 lá, ele começa: é de Israel, cadê? Pertence-lhes a adoção e também a glória. Veja, as manifestações que Deus fez de forma visível, que a gente chama de teofanias, manifestação de Deus de forma visível, foi para o povo de Israel. Seja na sarça ardente, tinha outro exemplo que eu tinha esquecido, o monte, quando Deus chamou Moisés para entregar a lei, né, teve uma teofania, uma manifestação do poder de Deus no cume do monte, né? E Deus estava ali presente. A sarça ardente que queimava, mas não se consumia, apareceu a Moisés. É só ao povo de Israel que Deus, o Deus invisível, se manifestou de forma visível. Todas as teofanias registradas na Bíblia foram ao povo de Israel. Então as glórias pertencem ao povo de Israel. A aliança nem se fala. Deus fez aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, né? Tem um versículo lá que Deus manda Abraão sair da sua tenda, olhar para as estrelas do céu, areia do mar. Tem até um cântico que começa falando: sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu, te mostrarei a areia do mar, e depois continua: uma nova história Deus tem para mim. Bom, as estrelas do céu, a areia do mar, são promessas feitas por Deus a Abraão, não foram feitas ao Saulo e a ninguém mais. É uma promessa particular. Claro que Deus, no momento da conversão, tem para nós uma nova história se nós, de fato, seguirmos a Ele. Mas essa promessa não é
para mim, essa promessa é para Abraão. A gente tem que ter cuidado quando a gente lê a Bíblia, as promessas de Deus. Deus fez um montão de promessas. Algumas são gerais, outras são específicas. Essa é para Abraão, né? Que dele sairia uma grande nação, mesmo sendo Sara idosa e estéril. E Deus cumpriu. Outra promessa está ali a Davi, segundo Samuel 7, que Deus daria a paz a Davi, e Davi poderia assentar na terra e curtir ali o descanso, e que o seu filho construiria um templo, né? Então, são alianças, são pactos que Deus fez com o seu povo, né? Com o seu povo, que é o povo de Israel. Deus não fez nenhum pacto escrito com o povo brasileiro, nem com outro povo, tá? Os povos, as alianças foram feitas com o povo de Israel, não com os gentios. Paulo está dizendo, são deles as alianças, é deles a adoção, as glórias, a aliança, a lei. A lei, no Êxodo 19, depois no 20, foi dada ao povo de Israel. Deus entregou a Moisés para o povo de Israel a sua lei, a Torá, a forma como Deus queria que o povo seguisse. Então a legislação talvez seja a primeira legislação, ou a mais antiga, escrita, divulgada e mantida ao longo do tempo, né? Que Deus fez perdurar a lei, né? Dada ao povo de Israel. Não foi dada aos gentios da época, foi dada a Israel. A adoração no meio do culto no templo. Os judeus receberam no deserto um tabernáculo, receberam um local de adoração, receberam algo que tinha um significado, um símbolo, né? Porque eles precisavam de algo visível, eles precisavam de um local para se reunir, eles precisavam de algo que mostrasse a presença de Deus, que eles pudessem ter comunhão, que eles pudessem ir lá e entender que Deus habitava no meio deles, né? Os símbolos servem para nós, para Deus. Deus não precisa de símbolos. Nós precisamos de símbolos, às vezes, para entender algumas coisas. E esse é o problema. Não podemos ter imagens e outros deuses perante Deus, tá? Mas a adoração, o processo de adoração, o descritivo de como deveriam ser os cultos, como deveriam ser as ofertas, estava lá em Levítico, Deuteronômio, toda a lei dizia todo o processo que deveria ter, né? E Israel recebeu essa adoração. Também, continuando aqui, o versículo 4, também deles são pertence-lhes a adoção, também a glória, a aliança, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas e Cristo, né? Então as promessas, os planos de Deus, né? Eles sabiam qual era a ideia de Deus, que dele sairia aquele que salvaria o mundo. Eles esperavam umas coisas diferentes, infelizmente, mas eles sabiam o que eles tinham que fazer e qual era o privilégio de ser filhos de Deus. Deus havia preparado o seu povo para que Cristo nascesse lá. Os patriarcas, com toda a sua tradição e história. Por que era importante a tradição e a história? Porque os patriarcas trouxeram, né, uma história daqueles que tiveram relacionamento com Deus, que confiaram em Deus, que tiveram fé em Deus, e Deus contemplou a fé deles, de forma que fez com que a história chegasse até os israelitas. E todos esses patriarcas, todos eles eram do povo de Israel. E por fim, Cristo nasceu no povo de Israel. É o clímax da revelação, né? É a história toda, todos os pontos que Paulo cita culminam com o nascimento de Cristo, né? O povo onde o Deus bendito encarnaria, né? O nascimento de Cristo em forma humana, né? Deus
Cristo, 100% Deus, 100% homem, nascido de mulher, fruto do Espírito Santo, foi no meio do povo judeu, como a promessa assim previra. Então veja, Paulo não está dizendo que os judeus não têm, não é um mérito, não tem valor. Eles dizem que sim, que Israel foi eleito, adotado, as glórias, as alianças, a lei, a adoração, a promessa, os patriarcas, Cristo, tudo veio do meio deles, né? Então era importante realmente saber que Israel era importante para Deus. Mas aí a pergunta que vem logo a seguir, então a palavra de Deus falhou, né, já que Israel era para ser salvo, versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Ele já começa respondendo que não falhou, né? Porque nem todos de Israel são de fato israelitas, e nem todos de Israel são salvos. Na palavra de Deus não falhou por isso. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos de Abraão. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Veja, Ismael, apesar de ser filho de Abraão, não era descendência de Deus, não era o filho da promessa. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, que não é porque todos eram nascidos do pai Abraão que todos eram salvos. Não era essa hereditariedade que resolveria isso. Eles eram descendentes físicos, sim, de Abraão, e a promessa foi feita a Abraão, sim, mas aqui, exemplo de Isaque e Ismael, Ismael era descendente de Abraão, mas não era filho da promessa, tá certo? Israel e toda a sua descendência, sim, mas herdou a promessa, mas não herdou a salvação. O que Paulo está dizendo é que não adianta ter a hereditariedade de Abraão se não tiver fé, pois a salvação é pela graça e pela fé. Vamos ler aqui do 6 ao 13. O 6 eu já li. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os filhos da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Olha só, Paulo está separando, não é a hereditariedade que dá salvação, mas aqueles que são filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Ou seja, Ismael era filho da carne, mas não era filho da promessa. Ok? E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci com Esaú. Calma lá, vamos lá. Então, Paulo está ressaltando que não é a hereditariedade que vai salvar. Se fosse assim, não precisava Jesus ter vindo. Se fosse assim, os gentios não poderiam ser salvos. Aí ele ainda cita a situação de Rebeca. Rebeca concebeu a Esaú e Jacó. E antes que ela concebesse, né, Romanos 9, nesses versículos 11 e 13, né, ele conforme a eleição, não por obras. Deus elegeu Jacó e não elegeu Esaú, apesar de eram gêmeos, Esaú nasceu primeiro. Lá pela frente, um vendeu a primogenitura para o outro, e isso pareceu mal aos olhos de Deus, né? Porque ele estava desonrando, ele estava jogando fora algo algo importante por algo menos importante. Ele jogou fora a sua
primogenitura. Ser primogênito naquela época era ser o cara da descendência, né? Mas a palavra aqui vem sobre eleição. E a gente precisa entender eleição. Para nós batistas, a eleição ela é feita à luz da presciência de Deus. Calma, olha só. Não vamos jogar fora o conceito de livre-arbítrio. Nós entendemos que Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos escolha para escolher o bem ou o mal. O que acontece é que Deus tem a sua presciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas, isso é onisciência, e sabe das coisas antes de acontecerem. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. A Bíblia não diz que ele foi o alfa e será o ômega. Ele diz que Deus é. Isso me dá um sentimento, me dá uma ideia de um Deus que olha a linha do tempo de fora, que não está preso ao tempo, ele sabe todas as coisas. O ontem, o hoje e o amanhã. Para nós vai ser amanhã, para Deus ele já sabe. E ele já sabe que eu vou fazer bem ou mal, isso ou aquilo, eu ainda não. Deus já sabia que Esaú e Jacó teriam aquele problema ali, que Esaú venderia a sua primogenitura para Jacó, pela sua presciência. Não que Deus tenha influenciado um ou outro, não. Ele deu o livre-arbítrio e Esaú vendeu sua primogenitura para Jacó, mas Deus já sabia. E pela sua presciência, ele elegeu. Tá? Então, cuidado que a gente não fere o livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio e a eleição funciona dessa maneira. Cuidado, porque existem discussões entre calvinistas e arminianos que acreditam de forma diferente. A Bíblia nos diz isto, ok? Não estou defendendo nenhum ponto A, nem um ponto B, nem calvinistas, nem arminianos, até mesmo porque os arminianos acreditam que a salvação se perde. E a gente vê na Bíblia que a salvação não se perde. Ok? Não sou calvinista porque não acredito na graça irresistível, na eleição por escolha, que aí é predestinação, e nos outros pontos do calvinismo. Mas eu entendo e acredito, e a nossa declaração doutrinária fala assim, é assim que a gente acredita e entende a Bíblia, que Deus elege pela sua presciência. Mas ele quiser forçar a barra, ele força, ele é todo poderoso. Mas ele nos dá o livre-arbítrio para decidir, ok? O segundo Paulo, então, a profecia de Rebeca, está lá em Gênesis 25, 23, ele está citando o texto em que um serviria o outro. Essa servidão não era uma servidão direta de um irmão para o outro, mas de duas nações. Esaú deu origem aos Edonitas, a Edom, e Jacó deu origem a Israel. Se a gente for ver lá nos tempos do rei Davi, 2 Samuel 8, 13 e 14, diz lá: ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições. E todos os edonitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tem uma outra treta um pouco anterior, quando Moisés está passando pela terra, pede aos edonitas passagem, os edonitas não dão passagem, ele tem que dar a volta, e Deus naquele momento impede que Moisés e o povo de Israel toquem nos edonitas, porque eram os descendentes de Esaú. Ok? Mas aqui agora, em Davi, Deus dá ordem em Davi, então ocupa a terra e traz os edonitas para servir a Israel, cumprindo esta promessa. Ok? Então, assim, pela presciência, Deus elegeu. Ok? E aí a sequência, né, esse primeiro ponto, tinha por tema, eu não falei,
a eleição, a questão da eleição, ela é uma questão muito discutida até no nosso meio, tá? A gente não acredita em predestinação, porque se alguns estão predestinados por Deus a serem salvos e outros não precisava Jesus salvar ninguém, era só salvar o que já estava predestinado, né? E também não adianta pregar o evangelho, porque não adianta pregar o evangelho para quem não vai ser salvo, você já está predestinado a isso. A gente entende a eleição a partir da presciência de Deus, mas pelo livre-arbítrio das pessoas. Segundo tópico da nossa lição fala da misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão, né? E aí, se Deus elegeu uns para salvar e outros não, vem um sentimento de injustiça. Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver, de quem eu tiver vontade ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ok? Então ele começa a falar da misericórdia e compaixão. Não é injustiça, é soberania. Deus é soberano. Deus faz o que quer. E ele vai usar de misericórdia e compaixão para quem ele quiser. Então, parece assim, então, se Deus não tem misericórdia para comigo, eu estou no sal, né? Mas olha só, as escrituras nos garantem lá em Efésios 2,4 que Deus é rico em misericórdia, ele tem misericórdia em abundância. Ele é rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou. Então ele tem misericórdia e deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Deus quer que todos sejam salvos. Desculpa. Isso quer dizer que ele tem misericórdia para todo mundo, né? Nem todos, porém, aceitam essa misericórdia. Uma vez um pastor chegou em nossa igreja e ele quis mostrar o que era a salvação. A gente pegou uma nota de 10 ou 20 reais no púlpito e falou assim: quem quer essa nota de 10 reais? Né? E as pessoas ficaram olhando. Eu estou perguntando, quem quer? Aí umas 3 ou 4 resolveram levantar a mão. Aí, tá bom, venha aqui pegar. Ninguém levantou. Não, eu estou mandando, estou falando, você quer, venha aqui pegar. Aí veio uma criança, levantou e ele deu o dinheiro à criança. E ele falou assim, a salvação é um negócio tão bom, tão legal, que o pessoal nem acredita que é verdade. É só ir lá pegar. É só ir lá e aceitar, é só ir lá e seguir a Cristo. O problema é que as pessoas, muitas vezes, não aceitam. E a essas pessoas que não aceitam, Deus dá a sua ira. Deus dá a sua ira, porque elas não aceitaram. E aí Paulo vem argumentando sobre o juízo de Deus com Faraó. Olha lá, versículos seguintes. 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Bom, veja, Deus endureceu o coração do Faraó. Esta frase aparece ali em Êxodo, né? Na realidade, Deus ele não atuou para amolecer, o coração do Faraó. Deus deixou que o Faraó se achasse forte e poderoso, que o seu exército iria resistir a tudo que estava por vir. E a consequência foi o sofrimento que o povo egípcio passou, porque Faraó
não aceitou. O povo passou por 10 pragas. As pragas atingiam a terra só do Egito, não atingiam onde Israel estava. E o povo sofreu porque Deus endureceu o coração do faraó, porque Deus deixou que o faraó acreditasse que ele era forte e poderoso e ele resolveria todas estas coisas. No final, quando Deus abre o mar e o povo passa, o faraó manda seus carros entrar no meio do mar aberto, mas o mar não estava aberto para os carros de faraó. E os seus cavaleiros morreram e Deus entregou o faraó a si mesmo. Quando Deus não tem misericórdia de nós, Ele nos entrega ao nosso próprio endurecimento. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Se você quer a misericórdia de Deus, quebrante o seu coração. Ok? Então o primeiro argumento foi o argumento do faraó. O segundo argumento, ele vai falar do vaso na mão do oleiro, a argila na mão do oleiro. E Paulo usa uma expressão muito forte assim. Aqui, olha, versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo fazer um vaso de honra ou outro que de desonra? Paulo está usando aqui uma expressão forte, né? Ele talvez esteja fazendo referência a Jeremias 18, de 1 a 6, né? A palavra do Senhor veio Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, aquela roda que gira lá e o oleiro fazendo o vaso com as mãos. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, amassou a massa e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E aí veio a palavra do Senhor a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E Paulo está usando uma expressão bem forte aqui. Ele está dizendo que a mesma argila que faz um vaso de honra pode fazer um vaso de desonra, do mesmo barro, né? É mais ou menos assim, do mesmo lugar onde eu tiro argila para fazer uma louça, uma travessa fina, que vai ficar decorando uma mesa de um alto banquete, eu tiro a argila para fazer um vaso sanitário. Olha que comparação estranha, mas é isso que ele está falando: é um vaso de honra, um vaso de desonra, algo para o bem e algo para algo muito indecoroso, algo degradante. A mesma argila, da mesma argila podem sair dois vasos. É isso que Paulo está fazendo. E não é a argila que vai reclamar: eu queria ser travessa, eu não queria ser vaso sanitário. Onde já se viu, né? Hoje de manhã eu vi uma mensagenzinha que mostrava lá que o tijolo não pede aonde ele vai estar na casa, se ele vai estar na sala, no quarto ou no banheiro, né? A obra é feita e o tijolo compõe alguma das paredes. E nós somos assim, nós somos barros na mão do oleiro. Só que olha lá, calma um pouquinho. Não esqueça que nós fomos feitos do barro, a imagem e semelhança de Deus. Temos por isso dignidade. Nós somos dotados de desejo, de inteligência. E Deus nos fez para sermos vasos
honrosos, destinados à glória. Só que quando nós não aceitamos o sacrifício na cruz, o sacrifício de Cristo na cruz, nós nos colocamos como vasos de desonra. Deus permite que todos existam, que todos nasçam e que todos vivam, né? Convertidos ou não, vasos de glória, né? Judeus e gentios. Não precisavam ser judeus para ser vasos de glória. Todos os que creem, né? Judeus e gentios que creem, são vasos de glória, né? A obediência à lei estava muito enraizada na cultura dos judeus, mas eles precisavam entender que a salvação não era pelo cumprimento da lei. Os gentios não tinham, nem conheciam a lei, e eles eram salvos do mesmo jeito, né? E se entregaram a esse amor pela fé. Romanos 9, os últimos versículos, diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, ele cita várias profecias: chamei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que se lhes disse, vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e brevemente. Só vai ser salvo quem tem fé e quem acredita no sacrifício de Cristo na cruz. É isso que Paulo está dizendo: a hereditariedade não vai salvar. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-iam tornados como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se Deus não tivesse mandado Jesus para a nossa salvação, seríamos todos vasos de desonra para a perdição, né? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. A justificação os gentios não buscavam se justificar, mas eles alcançaram pela fé. E Israel, versículo 31, que buscava a lei para a justiça, não chegou a atingir essa lei. Israel não consegue cumprir a lei e não consegue justificação pela lei. Os gentios que não tinham lei alcançaram a justificação pela fé. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como as de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Agora Paulo está dizendo que Jesus é uma pedra de tropeço. Olha só como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Jesus é uma pedra de tropeço para quem não acredita nele. Ele é a salvação para quem acredita, e é uma pedra de tropeço para a perdição para quem não acredita. Ok? Então, essa é a graça, essa é a salvação que Deus nos deu. Não há condenação para quem está em Cristo. Não depende de hereditariedade, não depende de cultura, não depende de dar mais, não depende de dar menos, não depende de ser mais influente ou menos na igreja, mais culto ou menos culto, ser membro fundador ou não ser. Não depende. Somos todos salvos pela graça, mediante a fé. A igreja de Roma vivia uma divisão, e as nossas igrejas às vezes vivem essas divisões. Que Deus nos livre disso. Vamos vigiar, irmãos, e vamos sempre orar para que as nossas igrejas não tenham nenhum tipo de divisão, né? Que nada
possa dividir a igreja. Paulo depois vai falar, né, eu sou de Apolo, eu sou de fulano, né, e eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outras divisões que estavam acontecendo. Não foi só em Roma, não. Teve outras que aconteceram também, né? Os judeus se sentiam exclusivos e melhores, porque eram descendentes de toda essa promessa. Mas olha só, será que a gente não está cometendo o mesmo erro? Será que eu não acho que eu sou melhor porque eu sou diácono, porque eu sou eleito para um cargo, porque eu falo bem, porque eu sou um professor de EBD? Não podemos incorrer neste erro, né? A graça de Cristo é constrangedora. Ela nos constrange, porque ela é de graça. Nada que eu fiz, que eu faço ou que eu for fazer vai me fazer merecedor da sua salvação. Não é a família que eu nasci, não é o quanto eu dou para a igreja, não é nada do que eu faço me fará merecer a salvação. Jesus é uma pedra de tropeço para aqueles que não acreditam. Cuidado, que ela não seja uma pedra de tropeço para você e para mim. Cuidado, que eu não ache que sou melhor do que os outros, porque eu falo bem, porque eu tenho alguma coisa melhor do que os outros. Nós todos somos barro e podemos ser vasos de honra e vasos de desonra. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos proteja e nos fortifique para vivermos pela fé na sua salvação, unindo nossas igrejas e sendo sempre vasos de honra.